Então, o que é que a gente, quais são os tópicos que a gente vai tratar hoje na aula? Né? A gente vai tratar inicialmente só da constituição da matéria. Né? Depois a gente vai ver os processos de eletrização. Deixa eu minimizar bem aqui, só para mim fazer aqui um arranjo diferente na apresentação dos slides. Tentar ajeitar aqui, só um instante. Aqui na configuração, pronto. Pronto, vou deixar aqui assim. Deixa eu pegar bem aqui algo que vai me ajudar aqui na apresentação. Pronto. Certo, então... Então, o que a gente vai estudar aqui nesse capítulo? Né? A gente vai ver inicialmente só a constituição da matéria. Certo? Vou até destacar aqui na tela a constituição da matéria. Então, para esta aula aqui, a gente vai ver só esse primeiro tópico. Processo de eletrização, campo elétrico, campo e forças elétricas, a gente vai ver aí nas aulas seguintes. Né? Por enquanto, a gente vai se deter aqui só na constituição da matéria. E entender quais são as partículas fundamentais, né, do átomo responsáveis pela eletricidade. Então, vamos iniciar aqui. Então, aqui a gente já tem uma imagem, né, representando a estrutura do átomo, e a gente vai entender como é que foram feitas essas descobertas, né, tanto das partículas que compõem o núcleo do átomo, como do próprio elétron, que a gente vê aí na imagem, que são essas bolinhas amarelas aí na representação, circulando essas outras que estão aqui no centro. Vamos lá. Então, a constituição da matéria. Para essa pergunta, do que é feito o átomo? Então, para responder essa pergunta, no decorrer da aula, a gente vai ver os experimentos que foram realizados para que fossem feitas essas descobertas das partículas que compõem o átomo. Então, olha só, a gente já estudou os circuitos elétricos simples, o que são corrente elétrica, resistência elétrica, fonte de energia e aparelhos elétricos, né? Para compreender como se estabelece uma corrente elétrica no circuito e qual sua constituição, é preciso estudar a estrutura da matéria, que é isso que a gente vai fazer hoje. Deixa eu voltar bem aqui, só um instantezinho. Que bem aqui na minha apresentação, eu vou minimizar ela aqui, porque eu não tenho como riscar se eu deixar assim. Deixa eu ver bem aqui. Pronto. Fica melhor se eu deixar assim mesmo. Ok, então, em física térmica, adotamos um modelo teórico de matéria, segundo o qual a matéria é formada por moléculas que, por sua vez, são constituídas por átomos. Então, o modelo teórico da matéria é um conjunto de hipóteses sobre sua estrutura que pretende explicar suas propriedades e prever seu comportamento. Então, quando se fala em modelo teórico, a gente precisa entender isso, né, dentro da ciência, dentro da física, dentro da química, como algo que expressa uma representação. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma figura dessa, né, e diz que aqui é o átomo, na verdade, a gente deve explicar isso de uma maneira diferenciada, né, dizer que não é o átomo, porque ver o átomo de forma direta ninguém viu. Então, só se observa o átomo através dos efeitos, ou seja, de maneira indireta.
Então, os experimentos, né, através dos tais aceleradores de partículas, que são as maiores máquinas que o homem já construiu, são essas máquinas que elas revelam de forma indireta a presença dos átomos e dessas partículas. Porque ver realmente o átomo ninguém viu. Então, quando se fala em modelo, é justamente uma forma de representação. Então, o modelo teórico de matéria, ou da matéria, é um conjunto de hipóteses sobre sua estrutura, que pretende explicar suas propriedades e prever seu comportamento. Então, esses modelos, eles ajudam, né, o homem a entender, a compreender como é que ocorrem esses fenômenos no nível atômico, né, quando você mergulha no interior da matéria. Então, disse que ela é formada por moléculas, né, a matéria, e que, por sua vez, as moléculas são constituídas por átomos. Então, aqui a gente está trazendo algumas figuras mostrando isso. Então, aqui a gente tem uma molécula, né, está aqui ela imensa, é uma representação, um modelo. Cada esferazinha dessa representa um átomo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um átomo maior, e ele está aqui combinado com outros 3 átomos. E aí esse conjunto, né, você vai ter aqui uma molécula, certo? Esse conjunto. Então, por exemplo, aqui a molécula de água, né? H2O. Então, a molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A maneira como os átomos estão ligados, né, a gente estuda muito isso na química, né? Então, acho que a professora de química já deve ter falado, já deve ter expressado e comunicado isso para você nas aulas, né? Como é que os átomos se ligam, né? Como é que são essas representações, como que são esses modelos. Então, por exemplo, aqui, nessas 3 imagens, a gente tem 3 maneiras diferentes aqui de representação. Então, tem uma estrutura maior para uma molécula maior, e tem essa representação aqui da molécula de água. E tem esta outra, né, em que a gente vê os elétrons, como eles são ligados aí, os elétrons tanto do hidrogênio como do oxigênio. Né, a forma de você representar isso é através de uma fórmula, né, uma fórmula chamada fórmula química, é essa que está descrita aí, né, H2O. Né, então significa o quê? 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Então, nessa representação, a gente tem a maneira aí como os elétrons se ligam, né, os elétrons das camadas eletrônicas. Então, veja que essas ligações, elas se dão a nível de elétrons. A gente vai entender isso. Então, aqui a gente tem uma outra molécula, é H2O2. Aí, olhe só como uma coisa interessante, né? A molécula de água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando você acrescenta um átomo de oxigênio na molécula de água, olha o que acontece. Né? A água, ela passa a ser água oxigenada. Ou seja, você muda a substância. Né? A gente sabe que água oxigenada é um líquido que ninguém pode beber, né? Porque vai se dar mal. Então, a simples junção de um átomo, ou seja, um átomo a mais de oxigênio na molécula de água, produz água oxigenada. Aí você deixa de ter água e passa a ter uma outra substância que é a água oxigenada. Então, a química, ela ensina esses processos, né, de como se dão essas ligações, como é que as substâncias elas podem variar, né, de água para água oxigenada, quando você acrescenta ou extrai um átomo, né, dessas moléculas. Só que para cá, para a física, não vai interessar essas ligações, a gente deixa isso para a química, né? O que vai interessar para a gente hoje é como é que se deu esse processo, né, de entendimento, né, quais foram as primeiras personagens dessa história, né? E isso começou, como sempre, né, parte da ciência, da filosofia, com os gregos. Então, olha só, por volta do século, por volta do século
do século V antes de Cristo. O filósofo Leucipo de Mileto e seu discípulo e sucessor, o Demócrito, que é o que está representado aqui na figura. Aqui é uma escultura de Demócrito, né? Que foi esse grego, né? Esse filósofo grego aí do século V, da cidade de Abdera, né? Na região Trácia, né? Uma região que está situada aí na Bulgária e na Grécia e Turquia atuais, né? Então, esse sábio grego, esse filósofo grego, Demócrito, eles, tanto como Leucipo, eles sugeriram que as substâncias eram formadas das combinações de partículas fundamentais indivisíveis, que foram chamadas de átomos. A, que quer dizer não, e tomo, divisível. Então, a palavra átomo, né, significa literalmente que não se divide. Então, eles deram esse nome a essas partículas fundamentais que não poderiam ser divididas. Né? Segundo ele, Demócrito, os átomos eram indestrutíveis e se diferenciavam pela forma geométrica e por sua densidade. Então, a concepção que eles tinham no começo era essa. Né? Eles deram esse nome de átomo a essas partículas, né, que segundo eles eram indestrutíveis, e tinham uma forma geométrica que se diferenciava de um para o outro, assim como a sua densidade. Hoje se sabe, e aí eu estou mostrando aí através dessa gravura, que o átomo, ele é divisível. Então, apesar do nome, que significa não divisível, hoje se sabe, aí através dos laboratórios modernos, né, e através da física moderna, que o átomo ele pode ser dividido. E é por isso que sabemos tanto a respeito do átomo. Ou seja, é por isso que sabemos quantas são as diversas partículas que o compõem. Então, nessa figura aí, eu estou mostrando um átomo gigante que está sendo dividido. Então, ele está sendo bombardeado por uma partícula menor, que está aqui representada por essa esferazinha azul, e essa esfera está dividindo ele. Então, veja, isso é importante porque é justamente por causa desta possibilidade de divisão, que é chamada de fissão nuclear, que foi possível construir a bomba atômica. Então, a bomba atômica ela só foi possível através dessa possibilidade de divisão do átomo. Porque quando o átomo é dividido, ou seja, quando o núcleo do átomo é partido, uma grande quantidade de energia é liberada. Né? E essa energia liberada de forma descontrolada que ocasiona aí a grande destruição produzida aí pela bomba atômica. Então, como se deu a descoberta do elétron? Então, olha só, para compreender isso, como foi possível a descoberta do elétron, a gente vai tentar ver aqui qual foi o aparelho utilizado, quais foram os físicos que em laboratório foram atrás, né, na sua pesquisa, de descobrir o elétron. Então, para entender o significado da corrente elétrica, que a gente viu em aulas anteriores nossas, né? Como é que ocorre isso, como é que a corrente flui no circuito elétrico. Então, para entender o significado dela, é necessário saber como são formados os átomos e quais as propriedades elétricas de suas partículas constituintes. Então, começa daí. Então, foi em 1897, olha só a data, né, final do século XIX, que o físico britânico chamado Joseph John Thomson, né, tá aqui ele, Joseph John Thomson. Então, deixa eu apagar aqui esses traços, né, para a gente poder visualizar ele direitinho. Né, o risco de mais os slides. Então, tá uma figura, uma fotografia da época, né, de J.J. Thomson, fazendo aqui uma abreviação do nome dele, que nasceu em 1856 e partiu da vida em 1940.
Então, essa foto está mostrando ele já com seu aparato montado para fazer as experiências que ele desenvolveu e elaborou para descobrir o elétron. Então, uma fotografia aí sugestiva em preto e branco foi tirada na época. Então, esse físico britânico, J.J. Thomson, ele elaborou o seguinte experimento. Olha só, ele acoplou duas placas metálicas que funcionavam como eletrodos positivo e negativo em um tubo de vidro cujas paredes eram recobertas com material fluorescente. Então, essa é a imagem, né, o aparato dele que ele construiu. Então, é um tubo transparente. No interior desse tubo, ele pôs um gás rarefeito, é um gás não muito denso, né, e recobriu o interior, né, dessa ampola de vidro com material fluorescente. Então, o esquema dele foi esse aqui, né? Então, tá aqui uma outra figura representativa. Então, ele, ao aplicar uma grande tensão nos terminais das placas, então, os terminais das placas seriam destas placas aqui, né? Aqui as placas em que ele inseriu aí, aplicou uma grande tensão elétrica, muito maior aí do que 220 volts. Então foi o que ele notou que um brilho iluminava a parede oposta ao eletrodo negativo. Então bem aqui no fundo aparecia um brilho aqui, né, que ofuscava aqui o fundo dessa ampola de vidro. A explicação para esse brilho foi a emissão de partículas pelo eletrodo negativo que incidiam no material fluorescente. Então, essas partículas eram atraídas por placas carregadas positivamente e repelidas por outras carregadas negativamente. Então, a ideia era essa: as partículas eram emitidas aqui no cátodo, né, que ele, por natureza, é negativo, elas seguiam aqui para essas placas positivas e, ao alcançar essas outras placas, elas sofriam um desvio, certo? Elas eram desviadas no sentido dessa placa positiva. E essa partícula, ela vinha e se chocava aqui na parede e iluminava ela aqui. Então, essas partículas atraídas, elas, aparentemente, elas deveriam ter uma carga negativa, né, para ser atraída pela placa positiva. Então, aqui essa outra figura está mostrando isso. Então, veja aí as partículas em movimento, né? Então, aqui uma tensão aplicada às placas. Então, está aqui o cátodo. Aí vinha essas outras placas aqui em cima. E aí elas produziam um desvio, né? Um desvio dessas partículas. Então, veja que aqui no fundo da ampola, você teria aqui vários pontos brilhantes, dependendo de onde a partícula atingisse. Então, sem essas partículas, sem essas placas aqui, você vê que a partícula ela passa retinha, né? Mas quando chega essas duas placas carregadas, ela sofre um desvio. Então, o papel dele foi revelar que tipo de partículas eram essas. Então, aqui uma outra imagem mostrando, né, que como o feixe, né, aqui são as partículas atingindo o fundo da ampola, né, que é uma imagem real do experimento. Então veja que quando ele aproxima o material aqui, carregado, o feixe sofre um desvio, certo? Nessa figura aqui do lado esquerdo, a gente tem uma representação das partículas como sendo essas bolinhas aqui, né? Mas na verdade, você vê um brilho intenso, como se fosse um raio de luz. Né? Veja que o raio sofre um desvio aí, né? Então, as imagens aí bem interessantes mostrando o experimento. Então, Thomson estudou as partículas emitidas
por superfícies metálicas iluminadas por luz ultravioleta, que é o chamado efeito fotoelétrico, e por filamentos incandescentes, chamado efeito termiônico. Então ele fez estudo também com esse tipo de luz, né? E com esses filamentos incandescentes. Ele concluiu que, embora se tratasse de situações diferentes, essas partículas eram idênticas às que eram emitidas pelo eletrodo negativo no tubo do seu experimento e provinham do interior do átomo. Olha a sacada dele, né? Que os elétrons eles estavam vindo do interior da matéria, certo? Essas partículas subatômicas, que foram denominadas elétrons, apresentam uma propriedade nova, são carregadas eletricamente e repelem-se entre si, vencendo a força de atração gravitacional que existe entre suas massas. Então essa foi a conclusão do experimento dele, né? Depois essas partículas foram chamadas de elétrons. Inicialmente elas foram chamadas de raios catódicos, porque elas vinham da placa que estava carregada negativamente, chamada catodo. E depois é que receberam o nome de elétrons, certo? Em homenagem ao âmbar, porque a palavra elétron vem do grego electron, que significa âmbar. Mas isso é uma outra história, que a gente pode posteriormente entrar nessa questão. Mas o fato é que receberam o nome de elétrons e elas apresentavam essa propriedade nova, né? Eram carregadas eletricamente e repeliam-se entre si, né? Ou seja, de acordo com aquele princípio que a gente viu lá no início, né, das nossas aulas, que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Os elétrons que têm carga elétrica, né, de mesmo sinal, ou seja, são carregados negativamente, elas tendem a se repelir, essas cargas. Então, essa foi a definição do elétron com a descoberta de J.J. Thomson. Né? O elétron é uma partícula subatômica constituinte universal da matéria. Por convenção, a carga elétrica do elétron foi considerada negativa. Né? Ou seja, convencionou-se que a carga elétrica do elétron é negativa. Já as outras partículas que foram descobertas, por exemplo, o próton, foi considerada, né, foi convencionada como tendo carga positiva, né, contrário da carga elétrica do elétron. Até aí tudo bem, né? Me deu um retorno para me saber que se eu não estou aqui, de repente, sozinho aqui falando sozinho, porque às vezes eu não vejo, quando eu estou com a tela expandida, né? Quem tá participando, quem não está participando. Mas você está indo aí, né, Sandra? Beleza. Tô sim, professor. Tá ótimo, tá ótimo. Porque quando a tela está expandida aí que eu não vejo, né? Quem está presente e quem não está. Beleza. Mas eu Beleza. tô, todo tempo. Até aí tudo bem, né, Sandra? Deu para compreender mais ou menos a ideia aí de como foi feito esse experimento aí do Thomson, né? Sim. Beleza. Pois vamos aqui seguir aqui para a descoberta do próton. Aí olha só. Ao final do século XIX, cientistas realizaram inúmeros experimentos para confirmar a existência dos elétrons. Certo? Ou seja, não foi apenas aquele físico britânico que fez esses experimentos, porque na ciência é assim, um físico trabalha aqui, um cientista trabalha ali, tudo, e aí essas descobertas, elas têm que ter uma confirmação. Então não é só um cientista, um pesquisador trabalhando de forma isolada, né? Num determinado período, trabalham aqui no laboratório e outro em outra nação trabalha ali, às vezes, de forma independente, sem saber que o outro está fazendo os mesmos experimentos, e aí casam aquelas descobertas, e se os resultados foram os mesmos, então você tem ali uma descoberta da natureza ali, que foi revelada. Então, os cientistas realizam inúmeros experimentos para confirmar a existência dos elétrons, e isso aconteceu. Portanto, ao contrário do que pensava Demócrito, lá na Grécia, no século V, o átomo, na verdade, não é o mesmo que átomo, ou seja, ele é divisível, né? Porque foi possível, né,
fragmentar o átomo e descobrir essas partículas, né? Tanto os elétrons como os prótons e os nêutrons lá no núcleo do átomo. Em 1898, Thomson, então, ele propôs um novo modelo atômico, né? Então, novamente aqui a palavra modelo, certo? É uma representação do átomo, no qual o átomo seria uma esfera maciça, cuja massa corresponderia praticamente à massa total do próprio átomo. Nessa esfera maciça estariam incrustados, né, ou seja, presos, né, metidos ali os elétrons com carga negativa. Então a figura seria essa aqui, ó. Então seria algo maciço, né, uma esfera, em que os elétrons, né, que está aqui representado com esses traços, né, carga negativa, seria um sinal negativo, eles estariam incrustados nessa massa. Então esse seria uma representação para o átomo de Thomson, ou seja, o seu modelo atômico. Como o átomo apresentava-se eletricamente neutro, ou seja, a carga positiva dele compensando a carga negativa, Thomson afirmou que a matéria que constituía a esfera era carregada positivamente. Este modelo ficou conhecido como pudim de passas, em que os elétrons representam as passas. Então, olha só, esse modelo dele, né, tomou essa analogia, né, foi comparado a um pudim de passas, justamente por quê? Porque é um modelo em que aparentemente você tem os elétrons aí como se fossem as passas lá no pudim, né? Então, de tal forma que se você cortar, né, se você cortasse aqui ao meio, né, como a gente corta uma laranja, a gente veria os elétrons assim, olha, né? Eles como essas bolinhas vermelhas aqui, ó, nessa outra representação, como se fosse as passas no pudim, né? Então, o núcleo positivo seria a esfera do pudim, né? Como está colocado aqui na figura. A matéria carregada positivamente, né, corresponderia ao pudim, e as passas que seriam os elétrons, né? Eles estariam incrustados aí no pudim. Os elétrons carregados negativamente. Então, essa foi a maneira como o J.J. Thomson ele pensou o átomo. Então, ele descobriu o elétron, só que a maneira como ele pensou o elétron, dentro do átomo, ele pensou dessa maneira, né? E por isso o modelo dele foi comparado com um pudim de passas. Né? Só que a gente vai ver que, com novas descobertas, esse modelo ele teve que ser adaptado, ele teve que ser melhor elaborado. E aí surge um novo modelo, a gente vai entender já já como foi, né, que já pensou o átomo de forma diferente, né, porque as novas experiências revelaram que, na verdade, o átomo ele não era maciço dessa maneira, né, com os elétrons incrustados, né, nessa massa maior que seria carregada positivamente, que foi a descoberta do núcleo atômico. Isso fez uma mudança, né, na maneira de pensar o átomo. Então, olha só, no início do século XX, um cientista da Nova Zelândia chamado Ernest Rutherford e seus colaboradores, né, porque ele não trabalhou sozinho, tinha uma equipe, fizeram o seguinte experimento. Um feixe de partículas alfa é lançado como um projétil sobre uma lâmina de ouro e choca-se com a tela de sulfeto de zinco ao fundo, né, que brilha ao receber as partículas. Então, olha só, o que é que esse físico fez e sua equipe? Ele bombardeou uma lâmina de ouro com um feixe de partículas alfa. Mas, professor, o que são essas partículas alfa? Essas partículas alfa, elas são íons positivos de átomo de hélio, que são emitidas por um elemento químico radioativo, que é chamado de rádio. O que é o rádio? Né, o rádio é esse elemento químico, né, imenso,
Ele é um átomo muito grande. Então, o que é que o Rutherford fez? Ele pegou esse elemento que naturalmente é radioativo, ou seja, ele emite radiação, né, porque como ele é muito grande, né, ele tem o quê? Um número atômico 226. Então, ele tem 226 elétrons girando em torno do núcleo. Então, como ele é muito grande, ele naturalmente ele está num processo de desintegração, que é a chamada radioatividade, ou a radiação. Então, ele emite partículas que são átomos de hélio, ou íons positivos, né, melhor dizendo, íons positivos do átomo de hélio. Então, essas partículas alfa é que são direcionadas para a lâmina de ouro, certo? Então, aqui tem até uma observação, né, a descoberta do rádio, ela possibilitou à medicina uma maneira de combater o câncer através da radioterapia, né? Então, veja como é que o Rutherford, ele fez o seu experimento, né? Então, ele pegou esse elemento radioativo, e esse elemento radioativo, emitindo essas partículas, que são íons positivos de átomo, ele direcionou elas para uma lâmina fina de ouro. A gente vai ver isso aqui no esquemazinho. Vai clarear melhor para a gente como é que foi esse experimento dele. Então, deixa eu apagar bem aqui para a gente visualizar aqui na imagem. Então, olha só, a imagem é essa aqui. Então, olha só como é que é o esquema aí do experimento dele. Né? Então, tá aqui a fonte de rádio, tá aqui dentro desse blocozinho de chumbo. Então, o elemento radioativo está aqui. Aí, esse elemento, ele está emitindo radiação, as partículas alfa, que são os íons, né, os íons positivos do átomo de hélio, ele sai aqui em altíssima velocidade, emitido aqui através do elemento radioativo, né, atinge essa lâmina fina de ouro, e aí essas partículas, ao atingir essa lâmina de ouro, que está aqui representada, ó, de amarelo, elas são ou desviadas, ou então elas passam diretamente aqui pela lâmina, e atinge esse fundo aqui, né, que é uma placa circular recoberta internamente com material fluorescente. Quando a partícula atinge, né, essa placa circular aqui, lá naquele ponto em que ela atinge, o material, ele brilha. O material brilha. Então, essa aqui é só uma representação, né, simplificada do experimento de Rutherford. Cargas positivas de partículas alfa eram repelidas pelos núcleos da lâmina, né, da lâmina aqui de ouro, que estava aqui no centro. Então, eu trouxe aqui uma outra imagem, aliás, um outro vídeo, né, que vai mostrar isso, assim, de uma maneira mais clara para a gente, né, como é que era feito esse bombardeamento. Eu não sei se o áudio vai aparecer para ti, mas eu vou tentar colocar aqui o vídeo. Vamos ver se o áudio aqui aparece para você. Eu acho que o áudio não está aparecendo para você aí, mas eu vou colocar aqui só a imagem, pois é. Pois eu vou só descrever aqui, olha, como que era feito esse bombardeamento. Então veja aí que a figura ela deixa mais claro aquele esquema, né? Então você tem aqui, ó, a fonte radioativa, né? Ela aparece aí. E aí esse elemento radioativo, que no caso era o rádio, ele soltando, emitindo essas partículas alfa. Então elas atravessavam essa câmera, aqui está representado de verde a placa circular, e aí essas partículas, ao atingir a lâmina fina de ouro que está aqui no centro, algumas delas atravessavam livremente. Algumas não, a maioria. Né? Algumas delas que eram desviadas. Né? Então, por que isso acontecia? Então, aí está uma representação microscópica da lâmina de ouro. Então, veja, ó, quando as partículas
partículas chegavam, algumas delas acertavam o núcleo do átomo da lâmina de ouro e outras atravessavam, né? Então a figura mostra isso. Então, naquele lugar em que as lâminas, em que a partícula atingia o núcleo, essa partícula era desviada, certo? Ela mudava a trajetória dela. Então, é uma coisa interessante isso, né? Porque nesse momento, o que estava acontecendo? O núcleo do átomo estava sendo revelado ali para Rutherford. Então, olha só, Rutherford e sua equipe constataram que a maior parte das partículas do feixe mantinha sua trajetória sem sofrer desvio. Então, olha só, a maioria. Apenas uma dessas partículas em cada 100 mil era desviada, de um ângulo superior a 10 graus. E raras vezes elas retornavam na direção em que eram lançadas. Então é isso que foi mostrado no vídeo, e é isso que está mostrando aqui, olha, nesse GIF, nessa animação. Então veja, ó, a maioria passa, e somente algumas delas são desviadas. Uhum. Como está colocado aí no texto, apenas uma em cada 100 mil era desviada. Então você imagina como é que a Rutherford, né, esse físico e a sua equipe, eles tiveram todo esse cuidado, né, de, através da aparelhagem que eles montaram, contar essas partículas, né, veja que o movimento é muito rápido dela, mas eles tiveram toda essa paciência, todo esse cuidado de contar essas partículas, e aí eles chegaram a essa conclusão. Então o resultado foi surpreendente, né? A maioria das partículas ultrapassava a lâmina como se nada houvesse. Entretanto, algumas retornavam, indicando que havia um obstáculo intransponível. E é exatamente aí que a gente chega no núcleo do átomo. Para explicar suas observações, Rutherford sugeriu que no átomo havia uma carga positiva concentrada numa pequeníssima região chamada núcleo, circundada por uma nuvem de elétrons. As partículas alfa que se aproximavam do núcleo sofriam uma grande repulsão, mostrando o quê? Mostrando, já que essas partículas alfa, elas tinham carga positiva, e se elas retornavam era repelida, é porque o núcleo também tinha carga positiva. Então, essas partículas alfa que se aproximavam do núcleo sofriam uma grande repulsão e mudavam radicalmente de trajetória. Como era muito grande a quantidade de partículas que passavam sem sofrer desvio, o modelo de Rutherford, então, propunha que no interior do átomo existiria um grande espaço vazio, contrariando o modelo de Thomson. Então, olha só, o modelo que surgiu com as experiências de Rutherford para o átomo é exatamente esse. O átomo ele não seria aquele modelo lá que o Thomson pensou de uma massa, né, massiva, né, toda preenchida com os elétrons lá metidos naquela massa. Né? O que o Rutherford descobriu é que o átomo ele era formado de vazios, né, muito vazio, e que o núcleo carregado positivamente ele estava lá no centro. Né? Então essa representação aqui está mostrando isso. Então o núcleo do átomo, né, um carocinho central, e os elétrons girando em torno desse caroço. E entre os elétrons e o átomo, muito vazio. Né? Então, a matéria seria, né, em última instância, a matéria ela seria formada de vazio. Então, nesse modelo, aí tem uma coisa interessante aí. Nesse modelo, se a gente fosse comparar um átomo, olha só, se a gente fosse comparar o átomo a um campo de futebol, por exemplo, um estádio, Maracanã, o núcleo do átomo seria uma bolinha lá no centro do campo. Seria o núcleo do átomo, que seria esse caroço aqui. E os elétrons, eles estariam lá nas últimas arquibancadas. Olha só. Então, o que existiria entre os elétrons, nas últimas arquibancadas,
e aquela bolinha lá no centro do campo de futebol. O que existiria entre um e outro seria vazio. Essa é a representação do átomo. Então, aquelas partículas no experimento que estavam ultrapassando ali, a maioria delas, elas estavam ultrapassando esse vazio, sem atingir nada, né, no interior do átomo. O que fez, então, mudar radicalmente o modelo do átomo. Então, essa representação, né, esse modelo, é o que está mais aproximativo do modelo atômico, né, que a física, que a química representa hoje o átomo. Por quê? Porque novas descobertas foram surgindo, né, e foi assim aperfeiçoando, foi refinando cada vez mais esse modelo atômico. Mas para o nosso nível aqui, já fica assim de bom tamanho essa representação, porque nela a gente vai ter os prótons e os nêutrons lá no núcleo e os elétrons girando em torno do núcleo. Então, olha só, Rutherford, ele calculou a probabilidade de desvio das partículas alfa para alguns ângulos, e foi possível determinar quantitativamente as dimensões do átomo. Então, o núcleo tinha aproximadamente 10 a menos 12 centímetros e o átomo tinha 10 a menos 8 centímetros. Então, essas medidas aqui, elas são extremamente pequenas, né? Se a gente for destrinchar esse número aqui, olha, o átomo como tendo 10 a menos 8 centímetros e o núcleo como tendo 10 a menos 12 centímetros, então esses valores são muito pequenos. E é por isso que a gente diz que o átomo ele é invisível a olho nu. E é necessário a gente ter microscópios muito potentes para a gente poder, ainda de forma aproximada, ter uma visão do átomo. Ainda não ver ele diretamente pelo microscópio eletrônico. A descoberta de outras partículas que constituem o núcleo, como o próton e o nêutron, ampliou o modelo atômico proposto por Rutherford. Aí, olha só, em 1914, o núcleo atômico do hidrogênio ele foi denominado próton, por Ernest Rutherford. Né? E daí o nome próton para representar a carga positiva lá no núcleo do átomo. E em 1932, um outro físico chamado James Chadwick comprovou, após uma série de experimentos, a existência do nêutron. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1935. Daí, dessas descobertas, foi possível, então, representar, né, o átomo através das partículas subatômicas, próton, nêutron e elétron. A massa do nêutron sendo pouco maior que a de um próton, mas sem carga elétrica. Após a descoberta do nêutron, os cientistas identificaram cerca de uma centena de partículas subnucleares. Só que assim, a gente não vai atrás dessas subpartículas, né? Para a gente aqui, o nosso nível, a gente só vai se deter em quais partículas? No próton, no nêutron e principalmente no elétron. Porque o elétron é que é o responsável pela corrente elétrica, né, que a gente já estudou aí nas últimas aulas. Então, olha só, para fechar, né, o modelo atômico baseado nas ideias de Rutherford, justamente esse. Os átomos são constituídos por elétrons, nêutrons e prótons. Os nêutrons e os prótons ficam reunidos no núcleo. Então, lá naquele carocinho, lá no centro. Os elétrons ficam fora, né, girando na eletrosfera. Então, a gente viu aqui uma... deixa eu descartar isso bem aqui para ficar melhor da gente ver, né? A gente viu aqui essa representação, né, que ela é até melhor. Então, desta maneira aqui, né? Então, o carocinho lá, o próton, o nêutron e os elétrons girando na eletrosfera. Então, essa é a representação do modelo de Rutherford. Os elétrons ficam girando fora na eletrosfera e são atraídos pelos prótons. O núcleo é aproximadamente 10.000 vezes menor do que o átomo, mas concentra quase toda a massa do átomo. A massa do próton é praticamente a mesma do nêutron e tem esse valor aqui em quilogramas, né? Mais tarde eu vou explicar para vocês.
né, numa outra aula, e o elétron, que é menor, vai ter uma massa, né, bem menor do que do próton do elétron. E essa massa está aqui, ela, a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 31 quilogramas. Então, essa ordem de grandeza mostra que o elétron é muito mais leve, né, do que o próton e o nêutron. Quando o átomo se encontra no estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Então, por exemplo, se essa figura aqui, você tiver o mesmo número de prótons aqui no núcleo e o mesmo número de elétrons, né, o número de elétrons igual ao número de prótons, você diz que o átomo ele encontra-se neutro, certo? E a carga total dele é zero. O valor da carga do elétron, ela é igual à carga do próton. Então, os valores de carga elétrica são os mesmos. Então, o que é que diferencia? As massas. Então, a massa do próton tem um valor maior do que a massa do elétron. Mas as cargas elétricas, que são os valores de eletricidade que tanto o próton e o elétron têm, essas cargas, elas têm o mesmo valor, que é a chamada carga elétrica fundamental. O nêutron, que é a partícula que compartilha a sua presença com o próton no núcleo, então o nêutron, ele não possui carga elétrica. Então esse é o modelo atômico baseado nas descobertas do Rutherford. Então não vamos esquecer disso. O núcleo, formado pelos prótons e nêutrons, e os elétrons girando em torno desse núcleo. Os prótons e nêutrons, eles tendo mais ou menos a mesma massa, e os elétrons girando em torno do átomo, eles tendo uma carga elétrica igual a dos prótons, que é a carga elétrica fundamental, certo? Então, toda vez que a gente for falar de modelo atômico, para que venha à nossa mente esse modelo atômico que surgiu a partir das experiências de Rutherford. Porque o primeiro modelo, que foi aquele baseado no experimento do Thomson, ele foi abandonado. Né? Por quê? Porque a experiência de Rutherford mostrou, né, que, na verdade, o átomo ele tinha muito vazio, né, muito mais vazio do que preenchimento, né, como pensava o Thomson. Na verdade, a contribuição do Thomson foi a descoberta do elétron. O Rutherford, a contribuição dele foi ter aperfeiçoado o modelo atômico e ter feito a descoberta, né, de como se encontravam os prótons no interior do átomo, né, como sendo lá no núcleo, concentrado, né, e muito denso ali, possuindo a massa total do átomo. Então, essa foi a maior contribuição dele. E por isso, a gente tem essa visão do átomo hoje. Então, a nossa ideia aqui, Sandra, era dar a nossa contribuição aqui de como o átomo ele foi estruturado, né? Como é que foram essas descobertas. E aí, numa aula seguinte, na próxima aula, a gente vai ver a estrutura da matéria, certo? Ok. Mas até lá eu vou até deixar uma atividade para vocês fazerem durante a semana, viu? Depois eu vou disponibilizar o link dessa atividade para que vocês possam estar respondendo ela. Ok. Certo? Certo.